Mas o paciente que realmente é intolerante, que não consegue subir 1 ou 2 lances de escada como ele fazia antes, ele conseguia. Ele começou a tomar o remédio e não consegue mais, esse cara tem um diagnóstico de intolerância, esse paciente está tendo um efeito colateral do remédio. Então, rapidamente, doutor Rafael, quais são os principais efeitos colaterais da estatina e o que pode ser feito para minimizar esses efeitos colaterais? Bom, Fernando, o grande efeito colateral atribuível à estatina é miopatia, dor muscular, que é um pouco subjetivo. Nos principais trials que avaliaram isso, existe até um trial com ácido bempedoico, que é o estudo Clear Outcome, eles definiram alguns critérios para a gente saber se o paciente tinha intolerância à estatina, tá? Existem vários tipos de estatina. A gente, idealmente, no paciente que tem alto risco, deve usar de alta potência, mas pode usar em doses menores quem não tem. Existem estatinas que induzem menos e induzem mais em miopatia, né? Lembrando, a estatina começou em 1970 no Japão, com um japonês que descobriu através de um fungo e ela era tóxica. Depois, em 85, a Merck patenteou a lovastatina. Então, tem muito tempo de pesquisa, começou, já mudou, existem evoluções, a molécula foi modificando, existem associações também, mas sem dúvida, dor muscular, o que é subjetivamente uma avaliação ideal? Primeiramente, antes de começar, o paciente tem que ter todo um acompanhamento, fazer exames laboratoriais, não só de colesterol, mas saber como é que é, porque ela é um metabolismo hepático, né? Então, como ela altera o fluxo hepático, tem que ver se o paciente não toma um remédio que pode piorar o metabolismo, tem uma associação, se o paciente usa álcool, se tem alguma outra causa que possa piorar os sintomas, e a partir daí, quando se inicia, ter um acompanhamento médico, né? Não é só tomar por conta e nunca fazer nenhum exame, não saber o que está acontecendo. Sem dúvida, pode eventualmente aumentar a resistência à insulina e causar, de certa forma, um diabetes, né? Existe uma evidência em relação a isso, porém, muito mais em pacientes obesos ou pacientes que já têm fator de risco para isso. E a dor muscular atribuível também a cansaço, mal-estar, que muitas vezes faz o paciente parar de tomar o remédio. É descrito na literatura que isso varia entre 10% a 30% das pessoas que começam a tomar a medicação. Comumente, se tu reduzir a dose, o organismo acaba se adaptando ou modificar a molécula também diminui a chance de ter. Então, tem todo um manejo para isso. Mas o paciente que realmente é intolerante, que não consegue subir 1 ou 2 lances de escada como ele fazia antes, ele conseguia. Ele começou a tomar o remédio e não consegue mais, esse cara tem um diagnóstico de intolerância, esse paciente está tendo um efeito colateral do remédio. Mas isso tem que instruir o paciente a quando ele iniciar, como que é, o que ele tem que voltar, ele suspende a medicação ou não. Qualquer remédio que a gente começa novo, e remédio aqui eu incluo até vitaminas, até suplementos, tudo que é diferente no organismo a gente tem que prestar atenção, porque se os efeitos colaterais estão persistindo, o paciente tem que recorrer ao médico ou tem que mudar de médico. Né? Não pode seguir sempre tendo dúvida, mas ao mesmo tempo o ideal é ter acompanhamento, porque para não deixar se somar efeitos colaterais. Alguns pacientes não têm acompanhamento, usam por conta as medicações, tomam medicações sem prescrição, e quando vê, eles estão tomando doses surreais, né? Estão fazendo uma medicina que não existe ainda, às vezes por ansiedade. A gente vê de tudo, as pessoas acabam extrapolando às vezes sem ter necessidade e assumem esse risco. Para tu ser médico, tu tem que fazer 6 anos de faculdade. Para tu fazer residência, pelo menos mais 2. Para tu ser cardiologista, mais 2. Para tu fazer mestrado, mais 2. Para tu fazer doutorado, mais 2 ou 4. Então tu tem aí 14, 15 anos de estudo, tá preparado para tirar essa dúvida, não tem por que tu ficar com essa dúvida. Procure um profissional qualificado. Mas sem dúvida, a partir do momento que tu inicia o remédio, né, o paciente tem um colesterol alto, o paciente já teve infarto, uma das estratégias é a estatina, mas o paciente pode não tolerar. Pode associar ezetimiba, pode iniciar PCSK9 ou inclisiran, são medicações mais modernas, subcutâneas, que podem ser feitas mensalmente, a cada 6 meses. Existe uma tendência na medicina que a gente sabe, né, Fernando, quão difícil é tomar um remédio todos os dias. Estou falando de uma medicação, mas normalmente o paciente não toma uma só.
Então, se tu fica doente, eventualmente tem que tomar antibiótico, que seja de 8 em 8 horas, se tu não cronometra, não te organiza, tu esqueceu uma dose. Quando tu vê um receituário, o paciente tem prescrito 15 medicações, a probabilidade de ele não estar tomando todas é muito alta. Então, assim, rever prescrições, organizar melhor, existem associações. Tem que pensar no lado do paciente. O paciente está se queixando toda consulta do mesmo sintoma. Tem que investigar. Pode ser que para ele seja o suficiente para ele parar o remédio. Então, tem todo um manejo por trás de não só a prescrição, mas sim o acompanhamento. A estatina é uma medicação que, bem indicada, pode ser favorável, mas pode ser que para aquele paciente que tu está indicando, ele tem todos os efeitos colaterais. Então, a gente não tem como predizer isso, tá? Então, é importante de acompanhamento. E a gente sabe, não tem solução mágica. Não existe, infelizmente, até então, na medicina, o que a gente chama de medicação ideal, que só tenha lucro e não tenha nenhum prejuízo e funcione para todo mundo. Às vezes, o mesmo remédio que funciona para um pai não funciona para o filho. Então, existe isso na medicina que a gente tem que ter expertise de entender, olha, para ti, infelizmente, tem um polimorfismo, a gente sabe que tem evoluído muitos aspectos genéticos e pesquisas para poder melhorar e qualificar a nossa prática clínica. Muito do que a gente faz é embasado em estudos, né? E não necessariamente aqueles pacientes representam o paciente que está na tua frente. Na cardiologia, 8% da prática clínica se diz que é nível de evidência 1A, ou seja, tem ensaios clínicos randomizados, mais de um, que determinam que aquela conduta é ideal. Mas 8%, então 92% a gente não tem essa certeza absoluta e é feio, e a gente tem que fazer medicina com o que tem. Então a medicina é uma ciência de verdades transitórias, por quê? Daqui a pouco pode ser uma pesquisa nova, né? A gente tem que sempre ter um cuidado quando é alguma medicação nova, porque tem que ter um tempo de maturação. Às vezes no estudo não teve efeitos colaterais, quando vai para a vida real acaba tendo. Então, tem todo um contexto, né? E tem como, de certa forma, mitigar esses efeitos colaterais. O paciente tem um bom acompanhamento, uma dieta boa, dormir bem. Existem alguns estudos e até uma meta-análise de coenzima Q10 associada às estatinas que melhorou um pouco, né? Lembrando que ela pode auxiliar a mitocôndria e melhorar um pouco a questão de o paciente ter mais ânimo, melhorar, diminuir um pouco a miopatia, mas são estudos que não são tão grandes assim para a gente prescrever para todo mundo. Eu acho que o ideal é sempre avaliar, individualizar. Ser longevo é algo instigante, né? Existem populações no mundo, como Okinawa, a população mediterrânea, onde tem vários centenários, né? E a gente tenta sempre achar a chave do sucesso, o que é a pílula mágica, mas comumente são locais onde as pessoas caminham mais, têm uma dieta mais equilibrada, seja ela qual for, mas tentam não ser com alimentos ultraprocessados, né? Tentam ter hábitos de vida mais tranquilos, não ter tanta informação no sentido de ficar muito tempo ligado, dormir mais, né? Ser feliz, dar risada, aproveitar os momentos da vida, porque isso é tudo aqui passa, né, Fernando? Todo mundo está aqui para evoluir, para aprender, e se a gente quiser polemizar, a gente polemiza qualquer coisa. Existe a possibilidade de tu entrar em qualquer tema e ter discordâncias. Mas o importante é tu estar feliz e ciente que tu está fazendo a tua parte. Então eu acredito muito que a longevidade vem muito atrelado a isso. As pessoas amarguradas com a vida, que não resolvem seus problemas pessoais, que não tem uma preocupação, que não tem por que chegar em casa, talvez elas não vão se cuidar, não vão ter um... Eu tenho um filhinho de 5 anos, Fernando. Vou fazer 40 anos agora, 31 de agosto. Eu descobri que ia ser pai no dia que meu avô morreu, com 90 anos de idade, fez cirurgia cardíaca, estava de alta e faleceu. Uma situação bem difícil, que até hoje eu fico emocionado em falar. E eu não me dei conta que eu estava trabalhando demais. Estava acordando 4 horas da manhã, saí de casa, meu filho estava dormindo, chegava em casa, meu filho estava dormindo. Eu não quero isso para minha vida. Então, eu decidi mudar. Eu sempre fui um cara que fui esportista, fiz muita atividade física, estava deixando de lado, estava começando a ver que eu poderia ficar doente, né? Não tenho nível de colesterol alterado por nada familiar, mas minha glicose, não sou diabético, mas chegou a alterar um pouco.
conversei com colegas, consultei também, né? Assim como eu sou médico, eu não vou me autocuidar, então segui as orientações, revi minhas condutas, tomo água, né? Faço atividade física, faço regularmente meus exames, faço minhas prevenções, né? Acredito que a medicina preventiva é a melhor saída.